Olá para todo mundo, sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal do André Luiz. E saca só o que a gente vai fazer hoje. Nós vamos responder ao pastor Iago Martins. O pastor Iago Martins afirmou que a veneração a Theotokos, a hiperdulia, ela é idólatra, intrinsecamente idólatra. Então, para o pastor Iago Martins, todos os ortodoxos são idólatras, porque nós temos uma veneração especial a Theotokos. Os católicos romanos são todos idólatras. As igrejas pré-calcedonianas são todas idólatras. Todas as igrejas do primeiro milênio são idólatras. Nós vamos lidar com essa afirmação do pastor Iago Martins. Como é que isso aconteceu? Como é que nós chegamos até aqui exatamente? Há mais de um ano atrás, o pastor Iago Martins, ele lançou um vídeo em que ele criticava, ele mostrava o seu desagrado e sua desaprovação a uma performance do grupo católico romano, do grupo carismático Coro de Deus. É uma comunidade católica romana carismática que tem uma música e tem um clipe na internet em que eles dançam, cantam em homenagem à Virgem Maria. Então o pastor Iago Martins ele fez uma desaprovação, uma crítica a esse tipo de prática da Coro de Deus. E isso virou um meme no canal do pastor Iago Martins. Sempre que ele queria acusar o culto mariano de idólatra, ele coloca ainda hoje, tá? Essa musiquinha aí da Coro de Deus, essa performance desse grupo carismático, tentando dizer o seguinte, ó, os católicos romanos dizem que o culto mariano não é idólatra, não é nada disso, mas olha só, é idólatra sim, olha só o que eles estão cantando, olha só o que eles estão fazendo. E nesse vídeo de mais de um ano atrás, o pastor Iago Martins, ele não apenas fez essa crítica à Coro de Deus, como ele fez um desafio aos católicos romanos. O desafio era o seguinte: qual é a diferença prática e funcional entre a hiperdulia dada a Nossa Senhora e a adoração dada a Deus? E ele próprio respondeu ao desafio dizendo: nenhuma, porque Maria é um ídolo para os católicos romanos. Então essa é a alegação do pastor Iago Martins. Não existe diferença prática e funcional entre hiperdulia, ou dulia em geral, mas a hiperdulia em específico, o desafio que ele estava fazendo, e a latria, né? O culto devido exclusivamente a Deus. Eu não sou católico romano, mas eu aceitei o desafio do pastor Iago Martins. Eu fiz um vídeo em fevereiro do ano passado em que eu respondia ao pastor da seguinte maneira: olha, a grande diferença entre hiperdulia e latria é a ideia de sacrifício. Vamos ver direitinho qual foi a minha resposta. Eu quero que vocês me façam um vídeo de resposta. Recebam esses views aí pra vocês. Qual é a diferença prática e funcional de latria para hiperdulia? Me diga, qual é a diferença entre a honra e a veneração dada a Nossa Senhora e a Deus? Porque eu intercedo, eu concedo louvor, eu concedo honra, eu concedo graça, eu estabeleço, eu dou oração, aceito no coração, me prostro diante, trato como instrumento de redenção. Me diga qual é a diferença prática e funcional de adorar a Deus e de venerar Nossa Senhora. Lhe digo, não existe, é a mesma coisa, porque Maria é um ídolo para os católicos romanos. Eu explico, pastor. A diferença é aquilo que os protestantes não conseguem compreender, porque eles não têm isso. Eles são uma religiosidade moderna, tão nova, que eles não conseguem se adequar ao conceito bíblico de religião, que é a ideia de sacrifício. O culto de adoração a Deus é um culto que estabelece sacrifícios a Deus. Adorar um Deus era cultuá-lo com sacrifícios. E quando Yahvé se revela a Moisés no Sinai, ele estabelece uma religião, estabelece uma forma de relação com os hebreus, uma forma que será continuada a partir do judaísmo do primeiro templo, que envolvia cultos no templo, liturgia templária e sacrifícios no templo. Sacrifícios cruentos de animais, mortes de animais, mas também sacrifícios incruentos. A religião judaica estabelecida por Yahvé não girava em torno de livros, não girava em torno de textos escritos, girava em torno do culto do templo e na oferta de sacrifícios a Deus. O que era idolatria nesse contexto? Era você ofertar sacrifícios para falsos deuses ou até para demônios, entidades sobrenaturais que se passavam por Deus. Isso era idolatria. Em Israel não se fazia idolatria, se fazia culto de adoração ao verdadeiro Deus, em um templo, com ritos, com liturgias, com salmodias e com sacrifícios. O pastor Iago Martins não pode compreender isso porque o protestantismo abandonou completamente a ideia de culto de sacrifício, de você adorar Deus com sacrifício. Então, não há idolatria no culto mariano. O sacrifício no culto cristão é a Eucaristia. A partir do momento que o segundo templo é destruído pelos romanos, os cristãos dão continuidade ao sacrifício instituído por Cristo. Todos esses sacrifícios a Yahvé no Antigo Testamento eram tipos, eram sombras desse sacrifício único eucarístico que os cristãos continuariam
em nome do Senhor. O pastor Iago Martins, como calvinista, ele não admite isso, porque ele não tem noção de sacrifício na religiosidade dele. A religiosidade dele está em descontinuidade, em ruptura com o judaísmo instituído por Yahvé, o judaísmo vivenciado por Cristo e pelos apóstolos e o cristianismo primitivo, porque o cristianismo primitivo sempre teve uma concepção sacrificial da Eucaristia. Mas que resposta bonita, né? Então vamos aos elementos principais da minha resposta. A diferença entre perdulia e latria é a ideia de sacrifício. As religiões antigas, elas geravam em torno do culto sacrificial, inclusive a religião de Yahvé, o judaísmo do primeiro e do segundo templo e o judaísmo dos tempos de Cristo. Gerava em torno do culto do templo e do culto sacrificial. O cristianismo ele dá continuidade a esse culto sacrificial através da Eucaristia, porque todos os sacrifícios, todo o culto do templo de Jerusalém, todos aqueles sacrifícios apontavam para o sacrifício verdadeiro, definitivo e único de Nosso Senhor na cruz, sacrifício que está vinculado, associado sacramentalmente à Eucaristia. E o protestantismo, por ter perdido essa noção de culto sacrificial, perdeu também essa distinção entre dulia ou hiperdulia e latria, perdeu a distinção daquele culto que é exclusivo, da natureza daquele culto que é exclusivo a Deus. Esse é o cerne da minha resposta. Vamos ver como é que o pastor Iago Martins ele vai contra-argumentar o que eu falei. Como a gente vai ver, o pastor Iago Martins ele vai compor um argumento que tem 2 passos bem estabelecidos. O primeiro passo é o seguinte, é falso dizer que o sacrifício ele defina a adoração que é devida a Deus. Não é o sacrifício que define a adoração que é devida a Deus. Na verdade, a adoração a Deus nasce primordialmente de um ato interno do coração. Esse é o primeiro passo do argumento que está sendo composto pelo pastor Iago Martins. O segundo passo vai ser, dado que o culto exclusivo a Deus, a adoração, é antes de tudo um ato interno do coração, eu posso utilizar esse critério para dizer que a hiperdulia é idolátrica mesmo, e especificamente essa performance do grupo Coro de Deus. Então eu vou averiguar esses 2 passos que compõem o argumento do pastor Iago Martins. E eu vou defender nesse vídeo que sim, aquilo que define a adoração é a ideia de sacrifício. E o protestantismo perdeu a ideia do culto sacrificial e por isso confunde atos de veneração com atos de adoração. Em segundo lugar, eu vou mostrar para o pastor Iago Martins que, dado a nossa averiguação do conceito de idolatria e do conceito de adoração, não existe nenhum fundamento teológico forte, nenhum fundamento teológico sólido para dizer que hiperdulia é idolatria. Na verdade, isso é um erro. Na verdade, isso é um espantalho, inclusive. Na verdade, não dá para dizer nem mesmo que aquela performance específica do grupo Coro de Deus seja idolátrica. Então vamos aos pouquinhos, vamos parte a parte. Vamos começar analisando a ideia central da resposta que foi dada pelo pastor Iago Martins. Ele disse que a adoração é primordialmente um ato interno do coração. Vamos lá. Bora conversar sobre idolatria, sobre dulia, hiperdulia e outras coisinhas semelhantes. Um tempo atrás, em algum teólogo do Twitter da vida, falando sobre a música que virou meme aqui nesse canal, né? Não existe nada que não passe por ela, tudo que eu tenho, eu consagro a ela. Quando eu chamo Maria, eu chamo também Jesus. Já tocou sua cabecinha aí já, né? A gente tem conversado muito sobre não existe diferença funcional entre latria, adoração, dulia, hiperdulia, é tudo a mesma coisa dentro da prática católica, e os católicos responderam, ortodoxos também, o ortodoxo respondeu, e eu confesso que eu nem fui atrás, esqueci esse negócio, fui me preocupar com outras coisas. Mas e recentemente, esses temas começaram a voltar aqui nas redes sociais. Bom, também vale a pena voltar a esse ponto, já que agora tem pastor por aí dizendo que, né, Maria tem que receber veneração sim, que católicos não são idólatras, no modo como trata Maria e tal. Bom, o argumento católico pro ato religioso que é prestado aos santos e a Maria se baseia numa diferenciação entre veneração e adoração. Para os católicos, aqueles servos de Deus, os santos que estão mortos e então estão vivos em Cristo nos céus, eles podem receber um tipo de veneração, enquanto a adoração é válida somente a Deus. Eles nomeiam a veneração de dulia, existe a hiperdulia, que é uma super dulia, uma veneração top que é dada para Maria, tem a protodulia também, que é dado a São José, marido aí de Maria, e existe a adoração, que é dada somente a Deus, é a latria. Nenhum católico diz que adora os santos. Nós não damos latria aos santos, não seríamos idólatras. Nós damos dulia, que é uma outra coisa. Então, onde é que mora a diferença para os católicos da latria
para a dulia? O catolicismo afirma que no Antigo Testamento a latria acontecia nos sacrifícios a Deus e a idolatria nos sacrifícios aos ídolos. E por isso a adoração aos ídolos é chamada de idolatria, algo que acontecia por meio de alguma entrega sacrificial. Segundo os católicos, então, no Novo Testamento a latria, a adoração, encontra o seu ápice no sacrifício da Eucaristia, quando, segundo eles, Cristo se torna realmente presente em corpo, no pão e no vinho, e é oferecido sacramentalmente ao Pai, não como outro sacrifício, mas como a atualização do mesmo sacrifício de Jesus na cruz. Eles mesmos reconhecem que a adoração também se expressa em oração, louvor e obediência, mas tudo isso é ordenado ao redor da missa como o centro do culto. Católicos vão dizer, por exemplo, que em Provérbios 31:30 a mulher virtuosa tem que ser louvada. Nós somos chamados a honrar os nossos pais. Existem registros bíblicos de pessoas se prostrando, como José, como reis, como profetas, em um cenário que não era de adoração. Em nenhum desses casos há o oferecimento de sacrifício, portanto, não seria um caso de latria, seria um caso de dulia, não seria um caso de adoração, seria um caso de veneração. E assim, nós teríamos uma veneração aprovada biblicamente, um mero elogio pelas qualidades da pessoa, que acaba variando de acordo com a honra que essa pessoa merece receber, Então tem venerações maiores e menores aí. E aí, no fim das contas, eles têm razão nessa divisão? No vídeo Eles têm razão, pastor Iago Martins. E veja como o pastor Iago Martins, quando quer, ele sabe, vamos dizer assim, expor perfeitamente aquilo que o seu interlocutor está dizendo. Muitos protestantes e muitos evangélicos não sabem fazer isso e vivem apenas confrontando espantalhos. Coisas que as igrejas do primeiro milênio, a igreja ortodoxa não diz, as igrejas pré-calcedonianas não dizem, a igreja católica romana não diz. Eles constroem um espantalho e ficam batendo nesse espantalho sem ter atenção sobre o que é realmente dito por essas igrejas. Então, nesse momento aqui do vídeo, o pastor Iago Martins não está fazendo isso. Ele está fazendo uma exposição bastante objetiva, bastante clara, bastante honesta daquilo que foi dito. de hoje eu quero explicar que não. Na Escritura, nem no Antigo nem no Novo Testamento, a adoração, no caso, a latria, está relacionada exclusivamente à presença de sacrifícios, mas está atrelada também a vários outros elementos que são muito comuns à veneração católico-romana. Então a estratégia do pastor Iago Martins na sua resposta, o contra-argumento que ele está propondo, consiste em apontar que no Antigo Testamento, nas Escrituras, a adoração não é apenas sacrifício, não é apenas o culto sacrificial no templo. Então vamos ver como é que ele vai argumentar em relação a isso. Vamos lá, vamos começar então discutindo um pouco sobre como a Escritura trata a adoração em um sentido interior. A adoração não se expressa prioritariamente como algo externo, se expressa prioritariamente como algo interno. Logo, a adoração não aparece principalmente por meio do sacrifício, por meio até da prostração ou essas coisas mais externas. A adoração é, antes de tudo, um tipo de subserviência interior. É uma forma de olhar para elementos da existência e valorizá-los de forma errada. Há textos no Antigo e no Novo Testamento que falam isso. Eu quero que você me acompanhe no texto de Ezequiel, que é o texto do Antigo Testamento que vai estabelecer isso, e depois a gente vai olhar para dois textos do Novo Testamento para estabelecer a mesma coisa. O primeiro ponto que eu quero estabelecer com vocês é: a adoração não depende de sacrifícios, porque a adoração é, antes de tudo, uma disposição do coração. E a Bíblia diz isso com clareza. Ezequiel 14 vai falar de idolatria como uma coisa que acontece no coração. Vê só, a adoração é um ato interior, muito mais do que um ato exterior. E esse ato interior se expressa exteriormente. Como a adoração é dependente de sacrifícios, e no caso o sacrifício da Eucaristia, se a adoração é uma coisa que acontece por meio de uma prostração interna. Ezequiel 14 fala assim, ó: Filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro de seu coração e puseram diante de si o tropeço que os levaria a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultassem? Portanto, fale com eles e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro de seu coração e puser diante de si tropeço que o leva a cair em iniquidade, e que depois vier consultar um profeta, eu, Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Farei isso para que eu possa conquistar novamente a casa de Israel do seu próprio coração, porque todos se afastaram de mim para seguirem seus ídolos. Você tem uma idolatria que não foi excluída do povo. O povo continua adorando ídolos. Como é que eles adoravam os ídolos? Eles adoravam os ídolos ofertando sacrifícios cruentos e incruentos às imagens? Não. Eles adoravam os ídolos através de levantar interiormente um tipo de devoção que se expressava em uma vida. Um tipo de amor que se expressava em um comportamento pecaminoso. Ou seja, você pode estar cometendo adoração sem absolutamente nenhum sacrifício envolvido. Você pode estar cometendo adoração sem ter nenhum sacrifício real à sua volta. Então, pessoas, a ideia dele tá clara, tá? Eu não vou deixar o vídeo dele todo rolar, porque o pastor Iago Martins ele vai ficar reiterando essa ideia com diversos exemplos. Eu não quero discutir os exemplos do pastor Iago Martins, eu quero discutir as ideias, os conceitos que ele está expondo. Eu só vou comentar os exemplos se eles forem importantes para falar a respeito das ideias dele, tá? Então o que o pastor Iago Martins está dizendo é que, segundo as Escrituras, e isso é muito claro nos textos bíblicos segundo ele, existe uma ideia de idolatria do coração. Então o israelita, mesmo que ele não fizesse cultos sacrificiais, ele não participasse de cultos a outros deuses, ele não fizesse sacrifícios a Baal, ou a Asherá, ou qualquer outra entidade ou deidade cananeia, mesopotâmica ou o que seja, ainda assim o judeu podia ter uma disposição interna que é descrita nas Escrituras como idolátrica. Ele pode erguer
ídolos internos. Ele pode dar internamente em seu coração, em sua atividade psíquica, em seu pensamento, em suas emoções, em suas atividades diárias, um tipo de direcionamento a coisas mundanas ou a outras entidades ou a criaturas que ele só deveria estar dando exclusivamente a Deus. E mais ainda, os profetas avisam que se o israelita ele se aproximar do culto do templo, fizer sacrifícios a Yahvé, ofertas pelo pecado, comer a Páscoa, dia da expiação, se ele participar das festas judaicas e do culto do templo, sendo idólatra no coração, esse sacrifício exterior não vale de nada, está inválido diante dos olhos do Yahvé, porque ele é internamente idólatra. Uma outra imagem que é utilizada nas escrituras, segundo o pastor Iago Martins, é a ideia da prostituição, certo? Trair Yahvé em seu coração é se prostituir, é adulterar. Percebam que nessa perspectiva das escrituras, o casamento é um símbolo adequado para falar da relação entre as pessoas humanas e Deus. Em outros vídeos do canal dele, o pastor Iago Martins ele mostra um certo escândalo com a afirmação de que Nossa Senhora, que Teotocos, a Virgem Maria, é esposa de Deus, né? Mas ele não deveria ficar escandalizado com isso, porque nas escrituras existe essa linguagem do matrimônio entre Deus e a alma humana. Essa relação íntima, esse conhecimento, essa interpenetração, que não tem nada a ver com cópula sexual, mas é uma interpenetração ontológica, física entre o fiel e Deus, é descrito na linguagem das escrituras como um casamento. De modo que, quando o israelita ele trai Deus com qualquer outra realidade criada, seja era uma entidade demoníaca, um falso Deus, ou então alguma outra atividade diária, alguma outra coisa mundana, essa traição é descrita como um adultério, uma prostituição. Ele está tendo uma relação íntima, carnal, uma relação ontológica, está se tornando uma só carne com alguma outra coisa que não Deus. Existe também um componente ritualístico aqui, porque essas religiosidades do mundo mesopotâmico e também do mundo greco-romano havia a prática, né, da prostituição sagrada. Nos templos das divindades dessas religiosidades existiam sacerdotisas que eram prostitutas sagradas que forneciam atividades sexuais dentro de um culto de acesso a uma divindade. Então, através do sexo com essas sacerdotisas, com essas prostitutas sagradas, o fiel dessas religiões tinha um determinado acesso ao divino. Então existe também um componente ritualístico aqui, mas existe a ideia de que o casamento, essa interação íntima matrimonial, traduz em seu campo a comunhão que pode ocorrer e que deve ocorrer entre o fiel e Yahvé. Na verdade, essa idolatria do coração nada mais é do que a quebra do principal mandamento, do mandamento mais fundamental, da confissão de fé mais fundamental da religião de Yahvé. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, de todas as tuas forças. Ser idólatra é quebrar esse primeiro mandamento, porque a partir do momento que em seu interior você não está amando Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, todas as suas atividades, todas as suas operações de corpo e de alma, você está caindo em uma forma de idolatria. Você está substituindo Deus por alguma outra coisa. Existe uma desordem dentro de você. A sua estrutura psicossomática, a sua alma não está ordenada para Deus, está ordenada para outras realidades criadas, para outras coisas mundanas, para outras coisas que não são Deus, para falsos deuses. É uma prostração interior do coração. É aquilo que você levanta mais alto, acima de todas as outras coisas. Aquilo que está na frente de todo o resto. A linguagem que é usada é que eles levantaram dentro de si, eles ergueram dentro de si um poste ídolo. Logo, a adoração é aquilo que a gente ergue dentro da gente mais alto do que deveria estar. E isso se converte em quê? Em um comportamento. Isso já no Antigo Testamento. A adoração aqui estava relacionada aos pensamentos, às vontades, aos afetos, aos desejos. E existe a contraposição positiva da ideia. Amar a Deus acima de todas as coisas é o que faz a pessoa ter um sacrifício interno, ter um culto espiritual, ser justo diante do Senhor. E veja, as escrituras são tão claras a respeito disso que elas chegam a dizer que a condição sine qua non para que a pessoa tenha uma religião verdadeira é que ela tenha esse culto espiritual estabelecido no coração dela, que ela ame a Deus acima de todas as coisas, que ela tenha um ato interno de adoração ao Senhor. Se ela não tem esse ato interno de adoração, se ela é idólatra em seu coração,
Tudo que ela fizer, todos os sacrifícios que ela fizer, todos os atos religiosos dela, tá, são na verdade vãos, porque o Senhor não vai levar em conta. Já a pessoa ter esse ato interno de adoração é uma condição necessária para que todos os demais atos religiosos, inclusive o culto no templo, seja válido diante dos olhos do Senhor. Agora veja, isso não distingue culto católico romano de culto protestante. Não distingue culto protestante de culto evangélico, nem culto evangélico de culto ortodoxo. Não distingue, inclusive, culto religioso de atividade mundana. Seja o que a pessoa fizer, seja lá o que ela disser, ela tem que fazer colocando Deus no centro da sua existência, no centro do seu coração. Se ela fizer qualquer coisa, se ela disser qualquer coisa, se ela tiver qualquer tipo de atividade em que ela coloque outra coisa acima de Deus em seu coração, ela vai estar sendo idólatra. Isso significa que se um pastor ele sobe no púlpito de uma igreja evangélica e ele faz uma senhora pregação, mas ele não faz isso interiormente focado em Deus, para a glória de Deus, com Deus entronizado em seu coração, mas por qualquer outra coisa, seja por dinheiro, seja por prestígio social, seja por vaidade, seja por vanglória, é idólatra. Isso que eu disse, dando como exemplo um pastor, vale para um padre, vale para um leigo, vale para um youtuber, vale para você que está aqui me escutando, vale não só para os nossos serviços religiosos, mas para os nossos serviços mundanos. Um profissional que ame o seu trabalho a tal ponto de colocar esse trabalho acima do amor devido a Deus, ele está sendo idólatra. Exteriormente você pode vê-lo como um excelente profissional, mas internamente ele está sendo idólatra. Se uma mãe ela ama o seu filho de tal modo que ela coloca esse amor acima do amor devido a Deus, ela está sendo idólatra. Então isso aí vale para qualquer coisa, tá? Isso não distingue protestantes de católicos, de ortodoxos, pessoas em serviço religioso, pessoas em suas atividades mundanas. Isso diz respeito a uma disposição interna do coração. Isso diz respeito àquilo que a pessoa entrega à sua vida. Belíssimo, moralíssimo, verdadeiro, dá vontade de abraçar o pastor Iago Martins e dizer: é isso mesmo, pastor, você está completamente certo. Agora, pessoas, o que isso tem a ver com sacrifício? Absolutamente tudo, porque esses atos internos do coração são atos sacrificiais, é uma internalização da ideia do sacrifício. O que é o sacrifício? O sacrifício na cultura humana, se a gente for pegar lá as obras do Marcel Mauss, etc., o sacrifício na cultura humana, em termos gerais, tá? Se significa você entregar algo da sua vida, você separar algo da sua vida e você entregar esse algo para uma realidade divina, reconhecendo nessa realidade divina o fundamento da sua existência, o princípio que te originou e o princípio do qual a sua vida depende. Então você pega algo da sua vida e entrega para essa realidade, reconhecendo nela o fundamento da sua existência. E você faz isso querendo estabelecer ou restabelecer uma comunhão, uma relação com essa realidade. Essa é a ideia mais geral de sacrifício na cultura humana. Claro que cada cultura vai ter suas especificidades em relação ao sacrifício, vai ter o seu modo de sacrifício. Então, em determinadas culturas, esse sacrifício vai ter uma natureza mais violenta, vai implicar em morte, em outras não. E aí são os modos pelos quais esse sacrifício ele é oferecido. Mas o sacrifício é isso, é uma oferta para a realidade última da qual sua vida depende. Você reconhece nessa realidade o fundamento da sua existência e você visa, com essa oferta, restabelecer uma comunhão, uma relação, ou então manter uma relação com essa realidade. A ideia do culto espiritual é uma internalização dessa ideia de sacrifício. Você entrega todo o seu coração, toda a sua alma, todas as suas forças, ou seja, toda a sua razão, todo o seu sentimento, todas as suas atividades psíquicas, todas as suas atividades mundanas, todo o seu corpo e sua alma a Yahvé, reconhecendo em Yahvé o princípio que originou todas as coisas, o princípio primeiro de onde vem tudo que você ganhou, tudo que você tem, tudo que você é, e reconhecendo em Yahvé o fundamento último da existência. Então é uma ideia sacrificial, você se torna um sacrifício vivo. Tudo o que você faz para a glória de Deus. É uma ideia repetida no Novo Testamento, tá? Está em linha com o Antigo Testamento. É a ideia de se tornar um sacrifício vivo para Deus. É a idolatria do coração. É você oferecer sacrifícios para falsos deuses. Em vez de você entregar seus pensamentos, seus sentimentos, suas atividades psíquicas, suas atividades corporais para Yahvé,
admitindo em Yahvé a realidade primeira e o fundamento de sua existência, você faz isso em relação a outras entidades, a outros deuses, a demônios, ou então a atividades e coisas mundanas e criadas. Então você sacrifica para Baal ou para qualquer outra entidade espiritual criada, você sacrifica para alguma pessoa, você sacrifica para a ideia de pátria, você sacrifica para o time de futebol, você sacrifica para o exército, você sacrifica para a sua atividade profissional, você sacrifica para si mesmo, através de sua vaidade, através de sua vanglória, através de seu orgulho. Então você coloca outra coisa no lugar de Deus e essa outra coisa passa a ser o fundamento de sua existência, passa a ser o sentido último da sua vida e para a qual você entrega os seus pensamentos, as suas atividades psíquicas e suas atividades corporais. Isso é sacrifício a um falso Deus, é a internalização da mesma ideia. Ou você sacrifica para Yahvé interiormente, ou você sacrifica para um falso Deus. Ou você faz um culto espiritual, ou você faz um culto idólatra. O próprio pastor Iago Martins reproduz essa ideia quando lá no final do vídeo ele diz o seguinte, ele está citando a Epístola aos Hebreus, com a intenção de dizer que os sacrifícios não são necessários na nova aliança, mas ele diz o seguinte: culto racional. A palavra para culto aqui é justamente latria. Ou seja, a vida inteira de obediência ao Senhor, o corpo alocado a serviço de Deus no dia a dia, é descrita pelo apóstolo como latria, sem nenhuma referência a altar de pedra, a incenso ou a eucaristia. Isso deixa claro que no Novo Testamento, a latria não está amarrada a um ato sacrificial específico, mas a uma entrega existencial a Deus. Entrega existencial a Deus. O que é uma entrega existencial a Deus? É um ato de sacrifício interno, uma internalização do ato de sacrifício. Você se torna um sacrifício vivo, conforme diz o apóstolo em Hebreus. Ah, André, você está inventando moda, você está tentando responder o pastor Iago Martins através dessa sofisticação da ideia de sacrifício, mas isso é uma invenção sua. Não é uma invenção minha. Isso está dito nas próprias escrituras, está dito nos padres da igreja e está lá em Tomás de Aquino. Salmo 52, versículo 19. O meu sacrifício a Deus é um espírito contrito, é um coração contrito. Não desprezaria, ó Deus, um coração contrito e humilhado. O salmista não está dizendo que o coração contrito e humilhado é como se fosse um sacrifício. Não, é sacrifício a Deus. E é a mesma coisa que vai dizer Santo Agostinho em Cidade de Deus, livro 10º, capítulos 5 e 6. Todavia, quem será insensato ao extremo de acreditar que Deus tem qualquer necessidade de nossas oferendas? O testemunho das Escrituras repele semelhante erro. Não apenas devemos crer que Deus não necessita de animal ou de qualquer outra coisa corruptível e terrena, mas nem mesmo da própria justiça do homem. Todo culto legítimo a Deus aproveita ao homem, não a Deus. Observe-se que onde disse que Deus não quer sacrifício, ali mesmo mostra que Deus quer sacrifício. Não quer sacrifício de animal sacrificado, mas o sacrifício de coração contrito. O sacrifício que Deus não quer, segundo o profeta, é a figura do sacrifício que ele quer. Assim, pois, disse que Deus não quer sacrifícios no sentido imaginado pelos ignorantes, a saber, que os quer como que para seu deleite. Se os sacrifícios que quer, dos quais um é o coração contrito e humilhado pela dor da penitência, não quisesse fossem significados pelos sacrifícios que, segundo parece, deseja como deleitáveis, não os mandaria com certeza oferecer na lei velha. Aqui Santo Agostinho está dizendo que o ato interno de adoração, esse culto espiritual, é um sacrifício interno. Mas esse sacrifício interno não invalida o sacrifício externo que está ordenado na lei. Por conseguinte, o verdadeiro sacrifício é toda a obra que praticamos para nos unirmos a Deus em santa união. Quer dizer, toda a obra relacionada com o supremo bem, princípio único de nossa verdadeira felicidade. Eis porque a própria misericórdia que alivia o próximo não é em absoluto sacrifício, senão feita por amor a Deus. Com efeito, o sacrifício, embora oferecido pelo homem, é coisa divina. Os antigos latinos chamavam assim, e o homem consagrado pelo nome de Deus, devotado a Deus, é sacrifício, porquanto para viver para Deus, morre para o mundo. Então a ideia do sacrifício interno está nas Escrituras, está nos padres da igreja como Santo Agostinho. E Santo Agostinho, inclusive, é curioso, olha só o que ele diz, né? Se você vai dar esmola para alguém, se você vai fazer caridade para alguém, se você faz essa caridade por filantropia apenas, isso não tem valor religioso, mas se você faz essa caridade por amor a Deus, isso é um ato sacrificial. Por quê? Porque você está fazendo esse ato para o próximo, mas colocando Deus como fim último. Reconhecendo que esse ato que você faz tem Deus como princípio e como fim.
né? Essa é a ideia da entrega existencial da qual fala o pastor Iago Martins. Essa é a ideia sacrificial por excelência. Tomás de Aquino vai dizer a mesma coisa. Eu sou cristão ortodoxo, para mim Tomás de Aquino não é um santo, inclusive eu tenho algumas discordâncias com a linguagem tomista, mas nesse ponto Tomás de Aquino está perfeitamente correto. Vamos ver o que Tomás de Aquino fala sobre esses atos internos de coração lá em sua Suma Teológica. Então, lá na segunda parte da Suma Teológica, Tomás de Aquino vai falar sobre os sacrifícios. Ele vai chegar à conclusão que oferecer sacrifício faz parte da lei natural e ele vai lidar com a seguinte questão: o sacrifício deve ser oferecido somente a Deus? Será que o sacrifício deve ser dado aos santos, aos anjos? Olha só a resposta que ele vai dar. Respondo que, como foi dito, a oferta do sacrifício se faz para significar algo. Ora, o sacrifício que é oferecido exteriormente significa o sacrifício espiritual interior, pelo qual a alma se oferece a Deus, conforme aquilo do Salmo. Um sacrifício a Deus é um espírito atribulado. É o Salmo 52:19 que a gente leu. Porque, como foi dito acima, os atos exteriores da religião se ordenam aos interiores. A alma, porém, se oferece a Deus em sacrifício como ao princípio de sua criação e como ao fim de sua beatificação. Então, o ato interno de adoração é o reconhecimento interno que Deus é o Criador, é o primeiro princípio, tudo vem dele, e é o reconhecimento interno de que ele é o fundamento último da existência, é o fundamento da santificação. Segundo a verdadeira fé, porém, somente Deus é o Criador de nossas almas, como se estabeleceu na primeira parte da Suma Teológica. E somente nele consiste a beatitude de nossas almas, como foi dito acima. E por isso, assim como somente a Deus devemos oferecer o sacrifício espiritual, assim também somente a Ele devemos oferecer os sacrifícios exteriores. Ele vai continuar investigando a natureza do ato do sacrifício e vai dizer o seguinte: o sacrifício é um ato especial que tem louvor por isto, porque é feito em reverência divina. Por esta razão, pertence a uma virtude determinada, a saber, a religião. Ou seja, o sacrifício é a virtude religiosa por excelência, por definição. Outras virtudes são ordenadas à reverência divina, como quando alguém faz esmola de seus próprios bens por causa de Deus. E segundo isto, também os atos de outras virtudes podem ser chamados sacrifícios. Contudo, há certos atos que não têm louvor por outro motivo, senão porque são feitas por reverência divina. E estes atos são propriamente chamados sacrifícios e pertencem à virtude da religião. Então o sacrifício é o ato religioso por excelência. E ele continua dizendo: o sacrifício é duplo. O primeiro e principal é o sacrifício interior, do qual todos estão obrigados, pois todos são obrigados a oferecer a Deus uma mente devota. Então eu não estou inventando terminologia, tá? Esses atos internos de adoração, essa entrega existencial a qual o pastor Iago Martins ele se refere, é um sacrifício interior, segundo as Escrituras, segundo obras de santos padres, segundo Tomás de Aquino. Então, existe um ato sacrificial interno, que é essa entrega de todas as nossas operações, de todo o nosso coração. O coração é a síntese da alma, é o lugar mais recôndito e sagrado, é onde o espírito humano se encontra com Deus, não é isso? Então, esse sacrifício interno é absolutamente necessário para que tudo mais tenha valor. É uma condição sine qua non. Sem ele, já era. Zé fini. Então, André, você está admitindo que os protestantes têm uma ideia de sacrifício. Eles têm uma ideia de sacrifício realmente. Eles têm uma ideia de uma disposição interna das suas faculdades de alma, uma disposição interna do seu coração, em orientação a Deus como fim último da existência. Então você está refutado. Não estou. A gente já entendeu agora a ideia do pastor Iago Martins, a gente já entendeu como ele compõe o seu argumento, qual é o cerne do argumento dele, e agora eu vou começar a mostrar para vocês por que essa consideração do pastor Iago Martins é insuficiente para responder ao que eu disse. Lembrando que eu disse que o protestantismo é uma religião moderna que está em descontinuidade com a religião estabelecida por Yahvé, o judaísmo do segundo e do primeiro templo, e em descontinuidade com a igreja primitiva. Por quê? Porque rompe com a ideia de culto sacrificial. Vamos ver se o argumento do pastor Iago Martins é suficiente para estabelecer o protestantismo como continuidade daquela religião de Yahvé e a religião da igreja primitiva. Vamos falar agora das insuficiências do argumento do pastor.
Onde é que começam os equívocos do pastor Iago Martins? Primeiro, não é porque é necessário fazer um culto espiritual, prestar um ato interno de adoração a Deus, a Yahvé, que o culto do templo e que os sacrifícios do templo deixam de ser normativos. O judeu, na religião de Yahvé, judaísmo do primeiro e do segundo templo, não estava isento do culto sacrificial, das festas judaicas, dos cultos do templo, porque ele amava Deus acima de todas as coisas. Imagina a seguinte cena, o profeta chega assim para o sumo sacerdote, eu tenho um ato interno de adoração a Deus que não para, né? Eu adoro a Deus cotidianamente, cada minuto da minha vida eu amo a Deus acima de todas as coisas, meu coração entroniza Yahvé. Eu sou um sacrifício vivo para Yahvé. Logo, eu não vou mais participar do dia da expiação, da Páscoa, das festas, do Sucó, das ofertas pelo pecado. Acabou tudo isso para mim. O sumo sacerdote vai dizer que ele está bebum, está maluco, tá? Ele não pode fazer isso. O judeu ele não está isento do culto sacrificial no templo por ele dizer que ele é um sacrifício vivo, que ele tem um ato interno de adoração a Yahvé. Apenas em circunstâncias muito especiais, um judeu ele podia estar isento, ele podia deixar de participar dos cultos do templo. Então, por exemplo, ele mora nos cafundós dos Judas. Ele não tem acesso ao templo. Não porque o culto deixou de ser normativo. Os judeus eles foram exilados na Babilônia. O primeiro templo foi destruído e foi todo mundo para o exílio da Babilônia. Eles não podiam fazer os rituais do templo, os cultos sacrificiais. Mas o culto continuava normativo. Eles estavam circunstancialmente impossibilitados de fazê-lo. Quando eles retornam para a Terra Sagrada, eles reconstroem o templo e voltam a fazer o culto. Eles não dizem, agora só vale o culto espiritual, todos temos de ser sacrifícios vivos para Yahvé, não precisa mais de sacrifício. Não, eles reconstroem o templo e voltam a sacrifícios. Quando o segundo templo é destruído pelos romanos em 70 do primeiro século, os judeus não se voltam apenas para o culto espiritual, para o sacrifício vivo e interno para Yahvé. Não, eles tentam reconstruir o terceiro templo. Em larga escala, a revolta de Bar Kokhba, em 135, foi uma revolta para a reconstrução do terceiro templo. Os judeus não queriam que os romanos reconstruíssem o templo como um templo helenizado, um templo pagão. Eles queriam que fosse reconstruído um terceiro templo nos moldes da lei, nos moldes do judaísmo. A gente sabe que todo esse sistema cultual e sacrificial judaico apontava para o sacrifício verdadeiro e único de Cristo na cruz. Mas enquanto esse sacrifício de Cristo na cruz não ocorria, continuava normativo para todos os judeus cumprir esses cultos no templo. E a argumentação do pastor Iago Martins deixa isso de lado. Ela passa a impressão que basta o culto espiritual, quando não é isso que os profetas estão dizendo em Israel. Eles não estão dizendo, não faça o sacrifício porque o culto agora é só espiritual. Eles estão dizendo que sem o culto espiritual, sem o ato interno de adoração, o sacrifício é inválido. Mas uma vez com o ato interno de adoração, o sacrifício continua normativo. Vamos fazer uma demonstração disso de maneira cabal, a partir da autoridade de nosso Senhor, Deus e Salvador, Jesus Cristo. Vamos para as Escrituras. Evangelho de São Lucas, capítulo 2. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 cholinhas ou 2 pombinhos. Cristo nasceu e ao nascer ele já estava sendo inserido no sistema cultual sacrificial judaico. Ele é levado ao templo, apresentado ao templo e é feito um sacrifício para cumprir a lei do Senhor. Antes de continuar, eu queria abrir um parêntese em relação a essa passagem de São Lucas. Abre parêntese. Em um vídeo do quadro Teólogos do Twitter, o pastor Iago Martins estava respondendo a um padre católico romano que estava defendendo a Imaculada Concepção. Eu não acredito na Imaculada Concepção, mas eu acredito como ortodoxo que a Virgem Maria era imaculada. E nessa resposta, eu achei até uma resposta fora de tom, né? O pastor Iago Martins deu uma resposta brava, né? Uma resposta nervosa ao padre. Nessa resposta, o pastor Iago Martins invoca esses versículos, essa passagem de São Lucas, para tentar demonstrar que a Virgem Maria ela não era imaculada. Vamos ver a argumentação do pastor Iago Martins nesse vídeo. Sim, Jesus morou dentro de uma barriga de uma mulher pecadora. Jesus morou na barriga tanto que Maria foi considerada impura cerimonialmente. E ela teve que fazer sacrifícios pelo
escute, pecado, que é o conceito de impureza cerimonial do Antigo Testamento. Quer dizer que nos 6 anos aí do padre não leu. Cadê o texto bíblico? Eu vou agora, tô bravo. Cadê o texto bíblico? Cadê Lucas 22? Cadê Lucas? É Lucas 2:22. Cadê Lucas 2:22? Cadê Lucas? Bíblia. Eu vou abrir nem o Logos, eu vou nem no grego não, é Bíblia online em português mesmo. Esse povo faz seminário, mas não aprende a ler um texto bíblico. 2:22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas, 2 pombinhos. Muito bonito, mas está escrito deles, está escrito deles. Se na sua Bíblia está escrito dela, dias da purificação dela em Lucas 2:22, saiba que é uma variante minoritária que, segundo o consenso da crítica textual, está equivocada. Segundo o consenso da crítica textual, Lucas 2:22 está falando passados dias da purificação deles. Eu sei que lá em Levítico está dela, da mulher, né, a purificação da mulher, mas em São Lucas está a purificação deles. Existe alguma razão para isso, tá? Porque a Bíblia, segundo o pastor Iago Martins, é inerrante. É inerrante tanto lá em Levítico quanto é inerrante aqui em São Lucas. Então deve ter uma razão para essa diferença no texto bíblico, tá? Mas enfim, isso é um outro assunto. Fecha parênteses. Então, pessoas, Jesus nasce já inserido nesse sistema cultual do templo, nesse sistema cultico sacrificial. Versículo 41. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Então, São José, que segundo as escrituras era um homem justo, está lá em São Mateus, segundo as escrituras era um homem justo, então, portanto, ele tinha esse ato interno de adoração a Deus, esse sacrifício interior, e ele todos os anos subia a Jerusalém para comer a Páscoa, que é uma festa sacrificial. A Santíssima Virgem Maria é uma mulher mais do que justa, né? A mulher que foi escolhida para ser mãe do Senhor. A justa Santa Isabel, mãe de São João Batista, quando recebe a visita de Nossa Senhora, ela, inspirada pelo Espírito de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, ela diz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me vem receber a visita da mãe do meu Senhor? Veja só, a justa e santa Isabel, certo? Inspirada por Deus, faz essa declaração sobre Nossa Senhora. Então é uma mulher santíssima. E ela subia todos os anos a Jerusalém para participar da Páscoa, mesmo ela prestando esse culto espiritual, esse ato interno de adoração, esse sacrifício vivo. Nosso Senhor subia para participar das festas de Jerusalém e dos cultos do templo. Ele participava da Páscoa, certo? Então, se existe alguém cuja vida foi desde a concepção para sempre um sacrifício vivo para Deus Pai, para a divindade, esse alguém é Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, eu sei que ele é o Deus homem, mas ele é plenamente homem também. E sendo plenamente homem, ele ofereceu tudo o que ele tinha, todos os seus pensamentos, todos os seus atos psíquicos, todos os momentos de sua vida, todas as suas atividades diárias em glória de Deus. Ele foi obediente a Deus até a morte de cruz. Ele foi que disse a Deus: não se faça a minha vontade, mas a sua. A Virgem Maria, quer dizer, ela disse também, né? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela disse também. Mas nosso Senhor Jesus Cristo disse isso. Se existe um exemplo, vamos dizer assim, um exemplo de um ser humano que foi um sacrifício vivo, total, completo e perfeito para Deus, em todos os momentos de sua vida, esse ser humano é o Deus homem Jesus Cristo. E, no entanto, ele participava dos cultos do templo, ele participava das festas judaicas, ele não deslegitimava, por causa disso, a normatividade do culto sacrificial. Evangelho de São Mateus, capítulo 8. Tendo Jesus descido do monte, uma grande multidão o seguiu. E eis que, aproximando-se um leproso, se prostrou, dizendo: Senhor, se tu queres, podes curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo-lhe: quero ser curado. E logo ficou curado da sua lepra. E Jesus disse-lhe: vê, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou, em testemunho da tua cura. Então vejam só, Jesus, Deus encarnado, cura um leproso. E ele fala o que é para o leproso? Agora vai lá e adora a Deus em espírito e em verdade somente, está tudo certo, agora é o ato interno de adoração, é o sacrifício interno. Não, ele fala: vai lá e faz a oferta ordenada por Moisés, faz sacrifício do templo, tá? Então,
Os sacrifícios do templo eram normativos. Não era pela existência desse sacrifício interno que o judeu estava isento de cumprir com as obrigações da lei em relação ao culto do templo. E a argumentação do pastor Iago Martins dá a impressão que não era assim, né? Ele pega todos aqueles versículos do Antigo Testamento que falam desse ato interno de adoração e diz, está vendo, isso aqui que é importante, quando na verdade, na religião de Yahvé, as duas coisas eram necessárias, tá? E isso tinha uma razão de ser, isso era uma pedagogia divina. E a partir daqui, eu concluo a minha avaliação sobre a primeira parte do argumento do pastor Iago Martins. Veja, existia realmente uma noção de sacrifício interno na Antiga Aliança que tem continuidade na Nova Aliança. Nós, ortodoxos, temos essa continuidade com a noção de sacrifício interno. Então, nós, ortodoxos, temos realmente de ser diariamente, a todo momento de nossa vida, um sacrifício vivo para Deus. E quando nós vamos para a Eucaristia, por exemplo, aqueles dons do pão e do vinho que são ofertados, que vão ser usados como elementos para a Eucaristia, eles são ofertas dos fiéis, eles fazem parte de uma entrega dos fiéis ao Senhor. E nós, quando vamos para a liturgia, a Divina Liturgia, nas nossas igrejas, nós nos apresentamos para ela também como sacrifícios vivos. Nós fazemos um jejum eucarístico, nós nos preparamos, nós confessamos nossos pecados, nós fazemos cânticos, nós fazemos um sacrifício de louvor, nós nos aproximamos dignamente da Eucaristia, porque assim como no Antigo Testamento, sem um sacrifício interno, sem um correto ato interno de adoração, o sacrifício externo se tornava inválido, na Nova Aliança, sem você ser um sacrifício vivo, sem você se apresentar para Deus dignamente, você se torna culpado da morte do Senhor, você come sua própria condenação. Olha só que grave, certo? Então todas essas prescrições, toda essa noção, toda essa abordagem sobre o ato interno de adoração, sobre o sacrifício interno, é cumprido por nós ortodoxos e, eu acredito, também por católicos romanos. Só que isso não é suficiente para dar continuidade à religião de Yahvé. Porque a religião de Yahvé implica que todo aquele sistema cultual sacrificial do templo apontava para o sacrifício de Deus na cruz, para o sacrifício de Jesus Cristo. E esse sacrifício perfeito e irrepetível que foi feito na cruz se torna presente na Eucaristia de modo sacramental, de modo que todos os nossos esforços, todos os nossos atos internos e nossos esforços ascéticos, todos os nossos esforços de nos apresentarmos para Deus como sacrifício vivo, seriam em vão se nós não tivéssemos acesso à eficácia eterna desse sacrifício único e irrepetível de Cristo na cruz, certo? Então isso é culto sacrificial. Nós nos apresentarmos dignamente para o Senhor, nós nos apresentarmos como um sacrifício vivo, mas esse sacrifício vivo ele só tem realmente uma eficácia porque Deus ele nos oferta a sua vida por meio da Eucaristia, por meio do sacramento, por meio do mistério divino. Então, a antiga aliança ela se transfigura, ela se realiza plenamente na realidade do culto eucarístico. Deus se ofertando para os homens, ofertando sua carne, seu sangue, e os homens, por causa disso, se tornando teóforos. Eu sei que os protestantes, eles têm a prática do sacrifício de louvor, que eles lutam para se apresentar como sacrifícios vivos para Deus, que eles lutam para amar a Deus em um ato interno de adoração que se expresse também por meio de seus atos externos. Só que isso é insuficiente para dar continuidade à religião de Yahvé e à igreja primitiva. É necessária a participação, a vivência dessa eficácia eterna do sacrifício de Cristo na cruz. E isso é o sacrifício eucarístico, tá? E isso é a realização plena das promessas da antiga aliança. E falta ao protestantismo justamente essa noção de culto sacrificial. Falta ao protestantismo essa noção, essa visão sacrificial da Eucaristia. Eles romperam com isso. E o próprio pastor Iago Martins admite que o protestantismo rompeu com essa ideia. O protestantismo realmente não é uma religião sacrificial, tá? Justamente porque o livro de Hebreus vai deixar isso claro. O livro de Hebreus vai deixar claro que nós temos um único sacrifício feito de uma vez por todas em Cristo Jesus. Jesus é o único sacrifício feito de uma vez por todas. O que é que os católicos fazem? Como os católicos gostam de fazer, eles mudam as palavras para poder justificar qualquer coisa.
Exatamente o que eu disse no meu primeiro vídeo. O protestantismo, diferente de todas as religiões antigas, diferente do judaísmo do primeiro e do segundo templo, diferente da igreja primitiva, não tem noção de culto sacrificial, está em descontinuidade. E aí o pastor Iago Martins, ele vai dar uma justificativa. Porque em Hebreus está assim. Olha, a igreja ortodoxa também lê Hebreus, tá? A igreja católica romana lê Hebreus, as igrejas pré-calcedonianas também leem Hebreus. Então não é porque em Hebreus está escrito assim, certo? Porque todos nós lemos Hebreus e todos nós temos uma noção sacrificial da Eucaristia. Na verdade, Hebreus está no cânon porque as igrejas do primeiro milênio colocaram Hebreus no cânon. Eu sei que o pastor Iago Martins tem uma série de vídeos tentando demonstrar que o cânon é autenticado, uma ideia meio esdrúxula, tá? E que se resume ao seguinte, a dizer que o cânon do Novo Testamento é o que é porque Deus quis assim. Ora, tudo bem, Deus quis assim, mas existem agências intermediárias, né? Deus quis que o Brasil ganhasse a Copa de 1970, mas Jairzinho meteu 7 gols, né? Então existem agências intermediárias. Hebreus está no cânon do Novo Testamento porque as igrejas do primeiro milênio colocaram Hebreus lá. Inclusive no Ocidente nem se queria tanto assim Hebreus no cânon do Novo Testamento. No Ocidente se desconfiava que Hebreus pudesse não ter vindo de São Paulo. Se pensava assim, esse escrito aí é muito bom, lindo, maravilhoso, inspirado, mas acho que ele não foi escrito por São Paulo não, hein? Olha lá. E as igrejas do Oriente aqui firmavam o pé. Não, pode colocar, no cânon, faz parte da revelação. E essas igrejas que colocaram Hebreus no cânon, elas têm uma visão sacrificial da Eucaristia. Então uma resposta mais precisa do pastor Iago Martins seria: o protestantismo rompeu com a noção de culto sacrificial porque tem determinada interpretação baseada em Hebreus, certo? Só que o que eu estou dizendo é que essa interpretação protestante é moderna. A igreja primitiva não a tinha. A igreja primitiva sempre teve uma abordagem sacrificial da Eucaristia. E a igreja primitiva lia Hebreus, considerava Hebreus inspirado e a colocou no cânon. Só uma observação, tá? Essa coisa do protestante, do evangélico, ficar repetindo o tempo inteiro de que não, o sacrifício de Cristo é único, vocês estão errados porque vocês falam de repetição de sacrifício, é um baita espantalho. São 500 anos de certos protestantes repetindo o mesmo espantalho. E você repetir o espantalho durante 500 anos não torna o espantalho menos espantalho. Da mesma forma que você repetir uma mentira durante 500 anos não torna a mentira uma verdade. Alegar que nós dizemos que o sacrifício é repetido é falso, nós não dizemos isso. A Igreja Ortodoxa concorda que o sacrifício de Cristo é único e irrepetível. A Igreja Católica Romana concorda que o sacrifício de Cristo é único e irrepetível. As igrejas pré-calcedonianas concordam que o sacrifício de Cristo é único e irrepetível. O que nós dizemos é que nós participamos sacramentalmente, misteriosamente, por intervenção divina desse sacrifício que é único e irrepetível. Porque o Cordeiro entrou no santuário celeste, ele intercede de maneira eterna por nós, o Cordeiro imolado está ofertado ao Pai, e existe uma participação real através do sacramento da Eucaristia entre o fiel e esse sacrifício único e irrepetível, tá? É isso que nós dizemos. Então está na hora de começar a lidar com aquilo que nós estamos dizendo, e não com o espantalho criado por Lutero. Certo? Lutero errou, era um espantalho. Nós não estamos afirmando que o sacrifício é repetido. Então está na hora dos evangélicos começarem a ouvir o que a gente está dizendo, o que o interlocutor está dizendo. Porque olha só, uma coisa é você dizer o seguinte: eu não acredito que acontece na Divina Liturgia o que vocês dizem que acontece. Eu não acredito que vocês consigam de fato ter essa participação nesse sacrifício único e irrepetível de Cristo. Eu não acredito que sacramentalmente ocorra isso. Uma coisa é dizer isso daí, tá? Outra coisa é colocar palavras na nossa boca, certo? É distorcer aquilo que nós estamos dizendo. O que o pastor Iago Martins teria que fazer para demonstrar que eu estou errado, que nós estamos errados nessa avaliação do protestantismo, é mostrar que não, que na igreja primitiva as pessoas não tinham uma noção sacrificial da Eucaristia. Mas ele não vai conseguir fazer isso. Eu vou citar aqui alguns autores para vocês estudarem, para vocês verem que desde os primórdios, desde pelo menos o segundo século, desde o primeiro século, na verdade, os historiadores conseguem captar, através dos métodos históricos, a igreja primitiva abordando a Eucaristia a partir de uma ótica sacrificial. Vocês podem estudar isso, por exemplo, em Enrico Mazza, um dos maiores historiadores da liturgia cristã.
Enrico Maza, ele vai dizer que a Eucaristia era primitivamente uma anamnesis, um memorial do sacrifício pascal, um memorial cultual e eficaz ritualmente. Nós temos, por exemplo, o escritor luterano Jaroslav Pelikan. Pelikan, um dos mais importantes historiadores cristãos, ele foi luterano a vida toda, tá? Lá no final da vida ele vai se tornar cristão ortodoxo, mas quando ele escreve a Tradição Cristã, que é a sua obra magna sobre a história da igreja, ele era luterano. Ele vai mostrar como desde os primórdios existia uma lógica sacrificial na Eucaristia, uma lógica sacrificial que ele diz que era meio fluida, não existia toda uma terminologia técnica para explicar isso, mas essa terminologia ela vai convergir em diferentes lugares do mundo cristão. Vai convergir pelas respostas, pela prática litúrgica da igreja e pelas respostas que a igreja dá aos pagãos. Jaroslav Pelikan, Tradição Cristã. Outro autor importante é J.N.D. Kelly, anglicano e uma das maiores autoridades de patrística do século XX. O Kelly ele vai demonstrar que desde os primórdios, desde os padres apostólicos, desde o século II, a linguagem com que a igreja primitiva fala sobre a Eucaristia é uma linguagem sacrificial, cultual, extremamente realista, baseado em um realismo sacramental muito explícito e baseado na ideia de sacrifício e de culto. E nós temos outros autores, tá? O Andrew McGowan, o Paul Bradshaw, todos eles vão dizer a mesma coisa, vão apontar para a mesma coisa. Que a igreja primitiva sempre teve uma noção sacrificial de Eucaristia. Claro que os protestantes eles podem sempre se refugiar metodologicamente no sola escritura e dizer, não importa o que essas igrejas, o que esses padres estão dizendo desde o século II, o que importa é o que as escrituras estão dizendo. E segundo a nossa interpretação das escrituras, toda essa noção sacrificial da Eucaristia está errado desde a Didaquê. Desde a Didaquê eles estão falando besteira, porque a nossa interpretação das escrituras mostra que não é assim. Então eles estão se refugiando metodologicamente no sola escritura. Beleza, mas aí vocês avaliam qual é o peso desse argumento. Né? As igrejas todas perderam a noção do ensino apostólico desde o século II, desde a Didaquê, eles estavam falando besteira sobre a Eucaristia, perderam o contato com o ensinamento apostólico, e só lá Calvino no século XVI é que vai redescobrir. Beleza, vocês avaliem por vocês qual seria o peso desse argumento. Bom, então eu já analisei aqui o primeiro passo do argumento do pastor Iago Martins, e segundo a minha análise, a diferença entre latria e idolia continua sendo a ideia de sacrifício. Mas o pastor Iago Martins está compondo o argumento. E nessa composição é muito importante para o pastor Iago Martins a noção de sacrifício interior, aquilo que eu chamei de sacrifício interior em continuidade com o salmista, com Santo Agostinho, com o Tomás de Aquino, mas que o pastor Iago Martins está chamando de ato interno de adoração. Então, o pastor Iago Martins vai tentar partir desse ato interno de adoração, da existência desse ato interno de adoração ou desse ato interno de idolatria, para inferir, para implicar que a veneração à Nossa Senhora é idólatra, tá? Existe uma série de buracos na argumentação do pastor Iago Martins para tentar fazer isso, mas a gente vai expor esses buracos, expor essas insuficiências do argumento dele pouco a pouco. Vamos lá. Amigos evangélicos, olhem para esse olhar do pastor Iago Martins, um olhar austero, né? Um olhar de reprovação, um olhar duro, né? Ele olhando para essa performance do grupo Colo de Deus. É o famoso meme que foi criado aí no canal dele sobre essa performance do grupo Colo de Deus. Evangélicos, o pastor Iago Martins está olhando diretamente para o íntimo do coração dessas pessoas para dizer se elas estão ou não em um ato interno de adoração a Maria, se elas estão ou não em um ato de idolatria. Ele está discernindo exatamente o que está entronizado no coração de cada uma dessas pessoas? A resposta é não. Porque o pastor Iago Martins ele não disse isso, tá? O pastor Iago Martins ele não consegue dar um veredito final sobre o que se passa no coração de cada pessoa. Está nas escrituras. O Senhor não vê como os homens, o homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. Então não dá para a gente avaliar, não dá para dizer que o pastor Iago Martins está avaliando o coração dessas pessoas, tá? Nenhum de nós pode cravar que está avaliando diretamente o coração de uma pessoa. Quem é juiz último e definitivo do coração de alguém é nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. Então você aí que está me vendo e está tentando julgar o coração dos outros,
Cuidado, você pode estar se colocando no lugar de Cristo. E, tipo assim, o capiroto-chefe também tentou se colocar no lugar de Cristo e vocês viram o que aconteceu, certo? Então, o que o pastor Iago Martins está fazendo não é isso. O que o pastor Iago Martins está fazendo é observar o comportamento dessas pessoas, os atos externos que elas estão empreendendo, aquilo que elas fazem, aquilo que elas dizem, para tentar avaliar a partir desses atos externos qual é o ato interno delas. Então, ele parte da ideia de que os atos externos têm uma ligação com os atos internos. Então, pela avaliação dos atos externos, dos comportamentos, ele pode avaliar se eles estão em ato idolátrico ou não. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, o pastor Iago Martins não está olhando diretamente para o coração de ninguém. Ele está olhando para os comportamentos. E aqui já tem um problema muito grave para a argumentação do pastor Iago Martins, porque ele fez todo um discurso sobre o ato interno de adoração e ele não vai conseguir utilizar esse discurso para avaliar essa performance do grupo Coro de Deus. O que ele vai conseguir avaliar são os comportamentos externos, tá? Então ele vai ter que demonstrar que nessa performance do grupo Coro de Deus tem um comportamento externo que seja intrinsecamente idolátrico, que é um comportamento exclusiva e necessariamente idolátrico. Porque ato interno de coração ele não vai conseguir ajuizar de fato. Então já existe um problema na argumentação dele, um furo. Ele quer partir lá da existência de atos internos de adoração, do sacrifício interior, mas ele não vai conseguir usar isso sem analisar os comportamentos externos. Então o que o pastor Iago Martins tem que fazer, tem que demonstrar, é que existe aqui algum ato externo que seja realmente idolátrico. Ora, mesmo a semântica, né, de latria e dulia, né, essa diferença não se sustenta linguisticamente. Latria deriva da palavra latreuem. E tanto na Bíblia grega quanto na literatura não bíblica, essa palavra várias vezes é traduzida como servir. Um termo que passou a ser usado pelos tradutores da Septuaginta para designar o serviço a Deus ou aos ídolos em idolatria por meio de sacrifício. No grego, a palavra traduzida para escravo é doulos. O serviço de um doulos, de um escravo para o seu amo, era o douleuem, era um serviço com submissão. Um verbo que transmitia a ideia de um serviço com dependência total, sem direito a uma escolha pessoal. Era um verbo que era visto de forma depreciativa pelos pagãos e era usado para descrever o seu serviço aos deuses. Porque para eles, serviço aos deuses era sempre um jeito de receber alguma coisa. Eles não consideravam que o douleuem era uma forma apropriada de designar o serviço a Deus, porque eles não queriam servir sem o direito de demandar alguma coisa. Por outro lado, os tradutores gregos do Antigo Testamento não hesitavam em usar esse termo para designar o serviço a Deus e o serviço aos senhores humanos. Os escritores do Novo Testamento usavam esse termo para descrever o serviço a Deus de maneira ampla. O serviço a Deus é algo unilateral, nós não servimos para ter o direito de demandar nada, servimos para adorar o Senhor pela graça recebida. Por que isso é importante? A Septuaginta usa latreuem cerca de 90 vezes. Dessas 90 vezes, 70 vezes que estão em Êxodo, Deuteronômio, José e Juízes, o termo é usado para designar serviço religioso. Por outro lado, douleuem, né, diferente de latreuem, é usado nesse livro para designar o serviço entre o Senhor e um servo humano, embora também haja algumas referências religiosas, principalmente quando a gente olha para o Códice Alexandrino e para o Códice Vaticano. Quando o termo aparece em contextos religiosos, douleuem e seus cognatos apontam por um compromisso incondicional com Deus, que é expresso em atividades de culto. O livro de Josué deixa muito claro que o Senhor deve ser servido com holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Mas isso define todo o sentido de adoração? Olha só, a argumentação do pastor Iago Martins aqui está muito confusa, tá? Na verdade, existe sim uma distinção na Septuaginta entre latria e dulia. A palavra latria, ela tem significações diretas que não estão implicadas na palavra dulia. A palavra dulia, na Septuaginta, significa escravidão. Existe uma relação de submissão pessoal, uma assimetria hierárquica de um servidor para o seu senhor, certo? Então existe um serviço quase que escravo em relação a outra pessoa. Esse é o significado básico, primário da palavra dulia na Septuaginta. E aí essa palavra pode ser utilizada em contexto religioso para se referir entre a ligação do fiel e seu Deus, certo? Mas ela não é necessariamente usada para serviço religioso. Ela pode estar em contexto religioso para falar dessa ligação assimétrica entre um fiel e seu Deus. Já a palavra latria, ela tem primariamente o sentido de serviço cultual no templo. Então, essas palavras podem ter uma sobreposição parcial de sentidos, mas elas não são a mesma coisa na Septuaginta. A gente pode discutir se depois os padres da igreja vão pegar essas palavras e vão enrijecer a distinção entre elas, vão sistematizar
de maneira conceitual essa distinção entre elas, mas a distinção, ela não é criada pelos padres, essa distinção já está na própria Septuaginta, tá? Então, os padres eles vão lidar com uma distinção que já está dada nas Escrituras. Eles vão trabalhar em cima de uma diferenciação que já está nas Escrituras. O sentido primário de latria não é exatamente o mesmo que do lia. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente também tem vários casos de adoração que se expressa sem sacrifício. Pensa no caso de Pedro e de Cornélio em Atos 10. Cornélio recebe Pedro e se prostra aos seus pés. Ele não entrega sacrifícios a Pedro, ele se prostra aos pés de Pedro. Quase um trava-língua, se prostra aos pés de Pedro. Fala 3 vezes bem rápido e sem errar. O que é que Pedro diz? Se levante imediatamente, que eu sou homem igual a você. Naquele momento não teve sacrifício, não teve incenso, não teve altar, não teve ritual sangrento, não teve sacrifício cruento, incruento, não houve eucaristia, nada. Houve um ato de prostração, que Pedro entendeu como adoração. Em Apocalipse, João relata que ele se prostrou diante de um anjo. E é o mesmo termo grego, sem proskineu ali. Uma criatura que era diretamente emissária de Deus. O anjo repreende João, dizendo que ele não deveria adorá-lo. Ah, Iago, mas ninguém tá falando de venerar anjo. Fala também. Católicos também acreditam em veneração a anjos. Mas veja, a atitude de se prostrar diante do anjo, assim como os romanos se prostram diante de suas imagens prototípicas de santos, foi visto pelo próprio anjo como ato de adoração, não como veneração. Idolatria. Eu não vou entrar na questão se os exemplos que o pastor Iago Martins está dando são corretos ou não. Se realmente São João, o apóstolo São João teólogo, né, chamado de teólogo, que viu a glória do Verbo encarnado, que acompanhou o Cristo até os pés da cruz, que estava em Pentecostes, que ensinou até os confins da terra. São João, que estava recebendo a revelação do Apocalipse. No momento em que ele estava recebendo a revelação do Apocalipse, e portanto ele estava pleno do Espírito de Deus, pleno do Espírito Santo, ele ia cair em um ato idolátrico. Eu não acredito nisso, não vejo nenhum sentido nessa interpretação. E essa não é a interpretação dos padres da igreja. Os padres da igreja não dizem que São João estava cometendo idolatria ali, tá? Eles explicam o episódio de outra maneira, assim como explicam de outra maneira o episódio de São Cornélio e de São Pedro. Mas eu não vou entrar nessa questão aqui, certo? Se esses exemplos que o pastor Iago Martins está dando são corretos ou não. Eu acho que não são corretos, mas o importante não é isso, o importante é a ideia. O que o pastor Iago Martins está fazendo, ele faz o tempo todo ao longo desse vídeo, é começar a elencar uma série de atos externos, que ele diz, esse ato externo pode ser idolátrico também. Tá certo que existem momentos em que prosquineses, a prostração, não é idolátrica, mas existem momentos nas Escrituras que a prostração é encarado como um ato de latria, um ato de adoração. É verdade, pastor Iago Martins, mas isso se dá por causa da intenção do coração, isso se dá por causa do ato interno de sacrifício. Se alguém se prostra diante de alguma realidade, seja outra pessoa, seja uma imagem, seja um anjo, querendo significar com isso que essa realidade é o fundamento último de sua existência, querendo significar com isso que aquela realidade é seu Deus, então é um ato de adoração. Se ela faz isso com outra intenção, então não é um ato de adoração. As Escrituras demonstram isso de maneira cabal. Várias vezes em que a prosquinese é feita e não é encarada como ato idolátrico, como ato de adoração. Logo, a conclusão óbvia e inescapável é que se prostrar não é necessariamente, intrinsecamente, um ato de adoração. Depende daquilo que vai no seu coração. E aí o pastor Iago Martins vai dar um montão de exemplos. Beijar. Beijar pode ser um ato idolátrico? Pode ser um ato idolátrico, mas beijar pode não ser um ato idolátrico, pode ser um ato ordenado e de acordo com a lei divina, com os mandamentos divinos? Sim. Logo, beijar por si só não é um ato idolátrico. Cantar pode ser um ato idolátrico? Você pode cantar para sua namorada, para o amor de sua vida, e esse ato pode ser desordenado, de modo que você faça dessa pessoa o sentido absoluto e fundamental da sua existência e você caia em uma forma de idolatria? Por analogia, certo? Sim, isso é possível, mas você também pode cantar de maneira ordenada e isso prova que cantar em si mesmo não é um ato idolátrico. Um homem que ama a sua criança, ama o seu filho, uma mãe que ama o seu filho, ela pode cair em um ato idolátrico no ato de amar o seu filho?
Pode. Se ela fizer esse ato de uma maneira desordenada, ela está caindo em um ato idolátrico. Mas ela pode amar o seu filho de uma maneira ordenada, segundo os fins divinos, segundo os mandamentos divinos? Sim, pode. Então o amor de uma mãe por seu filho não é necessariamente um ato idolátrico. Tudo isso depende da intenção do coração, certo? Do sacrifício interior. Cantar, dançar, se prostrar, beijar, nada disso é por si só ato idolátrico. Você pode cantar para sua namorada, que isso não é necessariamente idolatria. E se você pode cantar para sua namorada, quanto mais você pode cantar para Santo Estevão Protomarte, quanto mais você pode cantar para São Pedro, quanto mais você pode cantar para a Mãe do Senhor. Certo? Não é necessariamente um ato idolátrico isso. Você pode dançar em homenagem a alguém? Pode dançar em homenagem a alguém. Isso não é necessariamente um ato idolátrico. E se você pode dançar em homenagem a uma pessoa querida sua, você também pode dançar em homenagem à Mãe do Senhor. Você pode fazer um ato de reverência à bandeira nacional como expressão do seu amor à pátria? Pode, isso não é idolatria por si só, tá? E se você pode prestar um ato de reverência à bandeira nacional como expressão do seu amor à pátria, você também pode fazer isso por Santo Estevão Protomarte, por São Lucas, pela Mãe do Senhor, sem necessariamente isso ser um ato idolátrico. E com isso a gente refuta completamente essa ideia do pastor Iago Martins de que a hiperdulia é necessariamente um ato idolátrico. Não é. Certo? Ele não está demonstrando com a sua argumentação que a hiperdulia é necessariamente um ato idolátrico. E ele disse que era, ele disse que não existia diferença prática e funcional entre a hiperdulia e a latria. E existe. Que diferença é? A ideia de sacrifício. Certo? Se não estiver presente a ideia de sacrifício, não é idolatria. Qual desses comportamentos aqui dessa performance do colo de Deus, qual desses comportamentos, desses atos externos seria necessariamente idolátrico? Cantar, dançar, se movimentar, qual seria necessariamente idolátrico? Não adianta dizer, não, porque é o ato interno do coração. Bom, ninguém está vendo aqui o ato interno do coração de ninguém, certo? A gente está vendo os atos externos. Qual desses atos externos e comportamentos é intrinsecamente por si mesmo idolátrico? Nenhum. Se a gente aplicar todos os conceitos que nós usamos aqui na nossa conversa, nenhum. O único ato que seria intrinsecamente de adoração que nós conhecemos nas Escrituras é sacrificar alguma coisa para essa estátua. E eles não estão fazendo isso. Mas em meio à hiperdulia, pode ser que alguém tenha um pensamento ou uma intenção idolátrica. Bom, em meio ao culto evangélico também, né? Em meio a qualquer atividade humana, isso pode acontecer. A pessoa pode estar se dedicando tanto ao seu trabalho que está tendo uma má intenção, uma intenção desordenada em relação ao seu trabalho. Está caindo em idolatria, entre aspas, ou seja, está tendo uma disposição interna inadequada em relação ao seu trabalho. A pessoa pode fazer isso em relação a um time de futebol, pode fazer isso em relação à sua pátria, pode fazer isso em relação a qualquer coisa, pode fazer isso em relação ao seu culto evangélico. Então a hiperdulia, intrinsecamente, não tem nada de idolátrica, nem o pastor Iago Martins está conseguindo demonstrar isso até então. Mas a gente tem que tratar o pastor Iago Martins com todo o respeito que ele merece. Se trata de um teólogo, tá? O pastor Iago Martins, eu digo isso com toda sinceridade, é uma pessoa que tem responsabilidade por comunidades religiosas, então é uma pessoa extremamente séria, extremamente respeitável. Eu valoro muito o papel e a função do pastor Iago Martins, valoro muito as coisas que ele diz, embora eu discorde da maior parte delas, certo? Então eu tenho todo o respeito do mundo pelo que ele está dizendo. Então é necessário continuar um pouco mais o vídeo para tentar entender os motivos do pastor Iago Martins estar insistindo em algo que ele não consegue demonstrar pelos próprios princípios que ele levantou, certo? Por que ele insiste que essa performance do grupo Colo de Deus é idolátrica? Vamos avançar um pouco mais no vídeo para ver se a gente percebe o real foco da crítica do pastor Iago Martins. Subserviência espiritual. Agora, no texto aos Hebreus, a gente tem um texto muito legal sobre sacrifício. Não, mas só tem adoração e tem sacrifício? Beleza. Vamos concordar com isso? Porque então a gente tem sacrifício no Novo Testamento? Como? Com os nossos lábios. O que é que o autor aos Hebreus vai dizer em Hebreus 13? Por meio de Jesus, pois, ofereçamos que é fruto de lábios que confessam o seu nome. A própria linguagem de Romanos 12:1 vai nessa mesma direção.
Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra para culto aqui é justamente latria. Ou seja, a vida inteira de obediência ao Senhor, o corpo alocado a serviço de Deus no dia a dia, é descrita pelo apóstolo como latria, sem nenhuma referência ao altar de pedra, a incenso ou à Eucaristia. Isso deixa claro que no Novo Testamento, a latria não está amarrada a um ato sacrificial específico, mas a uma entrega existencial a Deus. Sim, beleza, adoração tem sacrifício? Então o que é que nós entregamos na Nova Aliança como sacrifício? Louvor. Nosso sacrifício é música, é louvor, é adoração, que se dá por meio de um sacrifício que é uma disposição do coração e palavras que são dedicadas à pessoa de Deus. Aí o católico que tá me ouvindo pode dizer: ah, então eu não posso cantar pra minha esposa? É claro que pode. A Bíblia manda amar a esposa, alegrar-se com ela, elogiar suas virtudes. O problema não seria cantar, o problema é o tipo de canto e o lugar que essa pessoa ocupa no seu coração. Se eu canto pra minha esposa dizendo: você é a fonte de toda a graça, é por você que Deus me ouve, tudo que eu tenho passa por você, a você eu consagro tudo e em você eu confio a minha vida e a minha morte, isso já não é mais um caminho conjugal, isso é linguagem de culto. Então aí está a crítica real do pastor Iago Martins, tá? Então todos esses vídeos, todos esses memes se resumem a dizer o seguinte: eu não gosto da letra da música do Colo de Deus, tá? A letra da música do Colo de Deus ofende a sensibilidade religiosa do pastor Iago Martins. Ele acha que aquilo que essas pessoas estão dizendo é intrinsecamente idolátrico. Vamos analisar se é intrinsecamente idolátrico mesmo. Existe uma rainha aqui, coroada de estrelas, a lua embaixo dos teus pés, adornada pelos anjos. Bom, isso aqui não é idolatria, tá? Isso aqui é uma imagem bíblica, é uma imagem da mulher de Apocalipse 12. Os católicos romanos interpretam essa mulher como sendo a Virgem Maria. Essa mulher que aparece lá em Apocalipse 12, segundo eles, é a Virgem Maria. Segundo o pastor Iago Martins, é Israel. Ele tem vídeos dizendo que ele interpreta essa passagem como sendo Israel. Olha, o pastor Iago Martins, ao interpretar que Israel está sendo referenciado por essa passagem, o pastor Iago Martins está idolatrando Israel? Não, obviamente que não. Da mesma forma, os católicos romanos e os ortodoxos não estamos idolatrando a Virgem Maria só por identificá-la nessa imagem de Apocalipse, tá? Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre Apocalipse 12, onde eu contra-argumento o próprio pastor Iago Martins, certo? Eu tento demonstrar que sim, ali nessa imagem de Apocalipse 12 existe sim uma referência à Virgem Maria. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, tá? Para você poder acessar caso você queira ver a minha argumentação. Então existe uma rainha aqui, coroada de estrelas, a lua embaixo dos teus pés, adornada pelos anjos. Isso aqui não é idolatria. Não existe nada que não passe por ela. Tudo que eu tenho, consagro a ela. Quando eu chamo Maria, eu chamo também Jesus. Essa é a passagem que tira o sono, né? Que é criticada, que é reprovada pelo pastor Iago Martins. Ele encara nesses versos, nessa estrofe aqui, um ato idolátrico, né? Ele está dizendo que os católicos romanos, quando cantam isso aqui, têm uma certa idolatria pela Virgem Maria. Mas olha só, analisando teologicamente essa letra, isso aqui é a teologia do primeiro milênio em sentido puro. Primeiro que isso aqui existe uma chave cristológica nisso aqui. Quando eu chamo Maria, eu chamo também Jesus. Ou seja, Maria não está sendo chamada por ela própria, ela está sendo chamada com referência a Jesus. Jesus que é o fim último desse chamado. A chave aqui é cristológica. Mas vamos tentar analisar isso aqui segundo a teologia católica romana, na verdade, segundo até a teologia ortodoxa, porque isso aqui está plenamente de acordo com a teologia ortodoxa. Não existe nada que não passe por ela. Isso aqui é Maria como medianeira. Por que Maria é medianeira? Porque ela deu à luz o Deus homem. Cristo, que é a coisa mais importante que há, passou por ela. Ou seja, o verbo encarnou. Deus se fez carne. A partir de quem? Da Virgem Maria. Passou por ela. Entrou no mundo a partir dela. Por isso que se diz que não existe nada que não passe por ela, certo? Ela é medianeira nesse sentido. Ser medianeira nesse sentido significa que ela é o fim último da existência? Não. Ser medianeira nesse sentido significa que ela é o princípio da qual todas as coisas vêm? Não. Significa que Deus encarnou por ela, significa que ela é Theotokos, epíteto que o pastor Iago Martins agora concorda que pode ser aplicado à Virgem Maria. Então isso aqui não tem nada de idolátrico, tá? Isso aqui é a doutrina da Virgem Maria como medianeira. Tudo que eu tenho eu consagro a ela. Mas você consagra a ela como fim último da existência? Não, porque quando eu chamo Maria, eu também chamo Jesus. Então isso aqui, pessoal,
Se você conhece algum fiel católico romano, praticante, que frequenta a paróquia, isso aqui é um clássico, você não precisa nem conhecer teologia católica romana, é só perguntar para ele vai te dizer, não, a gente consagra as coisas a Maria porque tudo que a gente consagra para ela entrega para Cristo. Então essa aqui é a ideia da Virgem Maria como intercessora maternal. É a ideia das bodas de Caná. Ela intercede pelos cristãos diante de seu Filho divino. É advogada, segundo dizem os católicos romanos. A ideia da Virgem Maria como medianeira e intercessora diante de Cristo, como advogada diante de Cristo, são ideias do primeiro milênio, ideias tradicionais e que não tem nada a ver com ela ser uma deusa, não tem nada a ver com ela ser fundamento último da existência, tem a ver com o papel dela de Theotokos, papel que tem fundamento escriturístico. Aliás, evangélicos, vocês não precisam nem responsabilizar os católicos romanos por esses epítetos. Esses epítetos, Maria como medianeira e intercessora, nascem principalmente, se consolidam principalmente no Oriente Cristão. Santo Efraim o Sírio, escrevendo em siríaco, já chamava a Virgem Maria de canal, de porta, de ponte, aquela por quem passa a vida. E é no Oriente que se consolida em primeiro lugar o termo medianeira, tá? São Romano Melodista, ele já utiliza esse termo no princípio do século VI. Liturgicamente, utiliza liturgicamente. E só lá por volta do século VIII e IX ele vai chegar no Ocidente. Isso aqui não tem nada de idolatria. Uma vez conhecido a teologia por trás disso aqui, a gente vê que isso aqui não tem nada de idolátrico. O que o pastor Iago Martins pode dizer é que ele não gosta do termo medianeira, que ele não acredita que Maria seja medianeira, que ele não concorda que ela tenha esse papel. Dizer que esse papel é idolátrico porque ele não gosta e não concorda é um pouquinho demais. E aí preste atenção, amigos protestantes e evangélicos, cuidado com os espantalhos, tá? Por exemplo, eu não concordo com a doutrina do Sola Escritura, eu acho que não tem nem pé nem cabeça. Não é por causa disso que eu vou dizer que essa doutrina é idolátrica. Eu não concordo com a doutrina da eleição incondicional, eu acho que não tem nem pé nem cabeça. Não é por causa disso que eu vou dizer que essa doutrina é idolátrica. Você não concordar com a doutrina da Maria Medianeira, com esse título a Nossa Senhora, não torna o título idolátrico. Você teria que demonstrar, segundo os princípios teológicos muito sólidos, que esse epíteto é idolátrico. E o pastor Iago Martins não fez isso aqui, tá? O que ele fez foi uma grande elaboração, cheia de buracos argumentativos, para tentar demonstrar aquilo que ele não demonstra, que medianeira é necessariamente um epíteto idolátrico. Olha só então, pessoal, nós descobrimos em todos esses vídeos, em todos esses memes, que existe uma crítica teológica feita pelo pastor Iago Martins. A crítica teológica é que ele não gosta do título de medianeira. Mas ele demonstrou, a partir de princípios sólidos, teológicos sólidos, que esse título é um título idólatra? Não, ele não demonstrou isso, tá? Ele só demonstrou que ele não gosta do título. E não gostar do título não é suficiente para fazer desse título, dessa doutrina de Maria Medianeira, uma doutrina idólatra. Ele teria que ir mais a fundo nisso, certo? Então, pessoas, eu mantenho aquilo que eu disse no primeiro vídeo, tá? A diferença entre hiperdulia e latria se dá pela ideia de sacrifício. E aí, pessoal, não vou nem falar aqui dos atos internos do coração, porque isso é óbvio, né, pessoal? Isso aí não está nem em discussão. Se você tiver um ato interno de adoração a uma coisa que não seja Deus, você está traindo o primeiro mandamento. Isso é uma obviedade que não precisa nem ser dita. E não precisa nem ser dita também em relação a esse nosso assunto, porque, como nós vimos, nós não conseguimos analisar diretamente o coração de ninguém. O que a gente avalia são os comportamentos externos, são os atos externos, acreditando que esses atos externos deem pistas para a gente sobre a disposição interna da pessoa. Então, o que separa o protestantismo das igrejas do primeiro milênio em relação a isso é o culto sacrificial. Os protestantes não têm culto sacrificial, como o próprio Iago Martins admite. Eles não têm uma noção sacrificial de Eucaristia. Eles têm sim uma noção de sacrifício de louvor, né, de um ato interno de adoração, mas isso é insuficiente para dizer que eles estão em continuidade com o judaísmo do primeiro e do segundo templo e com a igreja primitiva. Eles romperam com essa lógica de culto sacrificial. E por isso eles não conseguem distinguir de maneira muito exata aquilo que é real adoração e aquilo que é apenas uma veneração. O pastor Iago Martins também não conseguiu demonstrar aquilo que ele alegou, que não existe diferença entre hiperdulia e latria, certo? Porque a partir da argumentação dele de que existem atos internos do coração, ele não consegue demonstrar que os atos internos do coração de ortodoxos, de católicos romanos, de igrejas pré-calcedonianas, quando estão venerando a Virgem Maria, que o ato interno dele
deles é um ato sacrificial para a Virgem Maria. Não é, certo? O que ele pode avaliar são os atos externos. O pastor também não conseguiu demonstrar que aquela performance da Coro de Deus é uma performance intrinsecamente idólatra, já que ele não conseguiu apontar qual seria o ato intrinsecamente idólatra que eles estavam fazendo. É o ato de cantar, são aqueles versinhos que são intrinsecamente idólatras, é só porque ali é apresentada a ideia de Maria como medianeira e intercessora. Bem, teologicamente, a doutrina por trás desses títulos não faz de Maria nenhuma deusa, não faz de Maria o fundamento da existência, o fundamento da salvação, nem o princípio primeiro ou último da realidade, então não há idolatria. E por fim, como cereja do bolo, para terminar toda essa análise, eu vou lembrar que o pastor Iago Martins não respondeu diretamente o meu desafio. Eu até acho que ele tentou responder indiretamente o desafio que eu fiz a ele lá nesse meu vídeo de fevereiro, mas ele não deu uma resposta direta. Eu vou repetir aqui o desafio para vocês entenderem do que eu estou falando. Quando eles usam o termo bibliolatria, eles estão falando sobre a visão de inerrantismo mesmo. Eles estão dizendo que nós estamos aplicando ao texto bíblico uma característica que é de Deus, que é ser inerrante. Se eu aplico ao texto uma característica que não é do texto, mas é do Senhor, a inerrância, eu estou dando ao texto uma característica muito mais divina do que ela realmente é. Mas veja, se a Bíblia é um ato de Deus que expressa a sua comunicação para nós, como a comunicação divina não receberia parte dos atributos divinos? Ei, Laia! Então a Bíblia tem parte dos atributos divinos. Olha só, o pastor Iago Martins, ele quer negar a acusação que fazem a protestantes de bibliolatria, idolatria à Bíblia. E aí como é que o pastor Iago Martins, ele nega essa acusação? Olha, a Bíblia tem atributos divinos mesmo. Eu nem vou entrar no mérito, tá? Se o pastor Iago Martins está correto ou não. Eu quero saber como é que o pastor Iago Martins vai evitar a acusação de idolatria agora. Os antigos cananeus, eles faziam receptáculos para enclausurar divindades, entidades sobrenaturais e se relacionar com ela de maneira mágico-religiosa. Como é que o pastor Iago Martins vai, de acordo com seus próprios conceitos, se livrar da concepção de idolatria? O texto bíblico teria atributos divinos. Então esse é o desafio, né? O pastor Iago Martins não respondeu isso diretamente, eu acho que ele tentou responder indiretamente, mas você, protestante evangélico que está aqui me assistindo, coloque aí embaixo. Como é que pode isso, né? O texto escrito, a Bíblia, as escrituras, elas têm atributos divinos? Vocês consideram que as escrituras, o texto escrito tem atributos divinos? Como é que vocês podem explicar isso teologicamente sem cair em idolatria? Como vocês podem atribuir uma qualidade divina a algo que é criado sem cair em idolatria? Então comente aqui embaixo explicando isso teologicamente, certo? Se vocês gostaram desse vídeo, deem like, repercutam esse vídeo, comentem bastante para o YouTube entender que esse vídeo é legal e distribuir esse vídeo para mais pessoas. Se inscrevam no canal, liguem o sininho para vocês ficarem atentos às publicações, que eu volto em breve, tá? Para falar mais da Santa Igreja Ortodoxa. Estamos juntos!